Boa noite. O jornalismo da Record TV abre espaço para as eleições 2018. Sempre nesse horário, né? Já virou rotina. Às 7 da noite, uma entrevista ao vivo com candidatos à presidência sobre os rumos do país. Comigo, a repórter especial do Jornal da Record em Brasília, Cristina Lemos, e o nosso convidado é o candidato do PDT, Ciro Gomes. Candidato, as entrevistas têm sempre 15 minutos e depois o senhor tem mais 1 minuto no final para as considerações finais, tá ok? Bem-vindo, boa noite para o senhor. Muito obrigado, parabéns à Rede Record por essa contribuição à democracia brasileira. O trabalhador brasileiro talvez só tenha pela primeira vez a oportunidade de ouvir sem ter que ficar acordado de madrugada, porque os programas que falam de política tão grave para o país não são como vocês estão fazendo. É um horário importante. Parabéns sim. a vocês por essa contribuição. Obrigado. Olha, o mandato do senhor como deputado federal entre 2007 e 2010 pode gerar alguns questionamentos. Então vamos tratar de um deles. Segundo dados da própria Câmara, o senhor faltou a 44% das sessões, mais de 600 naquela legislatura, e não apresentou um projeto de lei ao longo dos 4 anos. Eu pergunto a sua explicação em relação a isso e o senhor acha que fez jus ao dinheiro do cidadão na manutenção, sustentando o mandato? Eu aceitei que se descontasse todos os dias que eu não fui trabalhar. Isso é o mínimo. Mas eu não fui trabalhar porque eu estava trabalhando, evidentemente. A minha vocação não é o parlamento. Eu já fui ministro 2 vezes, já fui governador de estado, já fui prefeito de capital, sempre muito bem avaliado. E eu tomei o azar de pegar a Câmara controlada pelo Michel Temer e pelo Eduardo Cunha. Me antagonizei com os dois, denunciei ambos como corruptos, fui processado e fiquei sem nenhuma oportunidade de trabalhar. E, infelizmente, eu chegava lá, ficava até 10 horas da noite, 11 horas e ia embora. E essas 600 sessões não são dias. Eu ia lá todo dia. O problema é que eles apuram nessa data a presença ou ausência pela última votação madrugada dentro. Mas, de qualquer forma, não é o meu melhor momento. Candidato, nessa madrugada nós assistimos as 2 primeiras mortes de soldados em confronto no Rio de Janeiro com bandidos, o que provocou até uma reação do comandante do Exército. Portanto, um desfecho grave da intervenção federal no Rio de Janeiro que vai até dezembro. Eu pergunto, o senhor renovará essa intervenção federal? O senhor acha que é uma saída? Que solução o senhor propõe para a segurança pública do Rio de Janeiro? Nós temos que assumir para o Brasil uma outra fórmula de atacar o problema da segurança no nosso país. Hoje, os políticos sabem que o medo está no coração do povo brasileiro e não é sem razão. 63.880 homicídios aconteceram nos últimos 12 meses medidos. Quase todos jovens, quase todos negros, quase todos pobres das periferias do Brasil. E diante desse medo, a irresponsabilidade política, a demagogia, pensa que vai iludir a população com aparato. E aí joga o Exército com um bocado de jovens recrutas que não são treinados para isso, para confrontar a comunidade, no meio da qual está ali um meliante, está ali um narcotraficante, está ali um membro de facção. Esse resultado fatal ia dar nisso. Todos os números pioraram e agora 2 jovens, membros das Forças Armadas, tombaram, suas famílias estão aí chorando, porque os políticos irresponsavelmente fizeram isso. A fórmula moderna de combater narcotráfico e facção organizada, do crime organizado, e eu vou trazer essa responsabilidade para o governo federal, é inteligência e tecnologia. Mapear a cabeça do crime organizado e cortá-la uma vez, cortá-la 2, cortá-la 3. Ou seja, fazer todo o procedimento da investigação à prisão ser responsabilidade do governo federal. Só para você ter uma ideia, Cristina, o Brasil tem hoje metade das vagas dos presídios federais vazias. Essas vagas estão ociosas, enquanto o comando dessas facções criminosas comanda o crime de dentro das cadeias nos estados, inclusive e especialmente em São Paulo. Vale lembrar que dessa vez foram soldados, mas policiais morrem todos os dias no confronto. Nesse ano, o Brasil já perdeu quase 355 policiais. Foram 355 pelo relatório da mesma fonte dos homicídios. Nós somos o país que mais mata policiais e o país que mais a polícia mata também. Ou seja, essa ideia de arma, de confrontação, de tiro, bala perdida na rua, isso é simplesmente a conversa dos demagogos que não têm nenhuma condição de governar um país complexo e sofisticado como o Brasil. Por isso, inteligência policial. Colocar a estrutura da Polícia Federal, a inteligência das Forças Armadas para trabalhar em coesão. E só para o brasileiro ter notícia, 11 mil são os policiais federais hoje, para um país de 207 milhões de pessoas. E a tragédia é que metade deles estão atrás de birô, de máquina, carimbando papel, de computador. Quando a gente contratando o servidor de nível médio para ostensividade e fazendo concurso para o setor administrativo, burocrático, a gente duplica a condição de investigação.
Vamos falar um pouquinho sobre a economia do país. O senhor já colocou nessa disputa eleitoral a promessa de ajudar o brasileiro a tirar ou a limpar o nome daqueles que estão inscritos no SPC. São mais de 60 milhões de pessoas nessas condições. O senhor foi bastante criticado, acusado de populismo em função disso. Eu queria entender o que há por trás dessa proposta de maneira simples. Nos últimos 2 anos, dos 2 governos, nós dispensamos 374 bilhões de reais dos ricos. E ninguém causou polêmica nenhuma. E eu estou estudando como reativar a economia brasileira. Um dos motores mais importantes é o consumo das famílias. Quando eu fui estudar, eu vi que tinha esse número e ninguém falava nele. 63 milhões de pessoas humilhadas pelo Brasil lá fora com nome sujo no SPC. Fui estudar o volume, visitei, conversei com economistas e o desconto médio nos leilões do Serasa chega a 95% em certos cartões de crédito e a 80% em média. Isso o consumidor entregue numa negociação sem proteção nenhuma. E eu então resolvi propor que o governo vai financiar, não é dispensar dívida, não é pagar a dívida de todo mundo, como aqui e ali alguém quis deformar a minha proposta. O governo vai usar os bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, mas os privados também, com um pequeno afrouxamento de compulsório, que é uma fonte de dinheiro que eles não têm para aplicar e que o governo pode disponibilizar, para emprestar para as pessoas. Se eu conseguir, como eu sei que vou conseguir, porque o leilão do Serasa já está fazendo 80% de desconto, e dividir o que ficar em 36 meses, eu vou permitir que o brasileiro se livre dessa humilhação pagando R$40 por mês de prestação. Porque o débito médio com o desconto fica em R$ 1.412. Isso é perfeitamente praticável e só quem tem horror a povo, quem não se dói com a dor do nosso povo, que não sabe o que é um cidadão estar humilhado, não é? Sem poder comprar um remédio, sem poder comprar um sapato para o filho ir para a escola, é que pode botar defeito numa proposta dessa que o mundo inteiro sabe fazer e já fez. Candidato, o senhor não dispõe da confiança do mercado. E isso tem alguma explicação por aí. Algumas declarações importantes que o senhor fez andaram agravando esse cenário. Por exemplo, aquela carta que o senhor escreveu para a Boeing, avisando que se fosse eleito cancelaria a compra da Embraer, etc. Eu lhe pergunto, mercado e setor produtivo são fundamentais na criação do emprego, na geração de confiança para a atração de investimentos, etc. Como é que o senhor vai fazer para convencer esse pessoal que o senhor é a pessoa certa? A Bíblia dá um ensino, entre muitos ensinos sábios, de que não se pode servir a 2 senhores. Porque se você se der a tarefa de servir a 2 senhores, você não servirá bem a um nem a outro. E o meu patrão é o povo brasileiro. Isso não quer dizer que eu não compreenda a importância grave das empresas. E os empresários têm que ver que o Brasil precisa mudar. Quer ver? Ao invés de eu falar dos 13 milhões e 700 mil desempregados, dos 32 milhões que estão correndo, vivendo de bico, correndo do rapa pelas cidades, isso me dói todo dia, dos 63 milhões de brasileiros que estão com o nome sujo no SPC, eu vou falar agora do número do empresariado. O Brasil fechou, meu irmão, minha irmã, 13 mil indústrias. Com essa política econômica estúpida do PMDB, PSDB, fechamos 13 mil indústrias no Brasil, nos últimos 3 anos, do desmantelo do governo Dilma para cá. Mais de 220 mil lojas, pontos de comércio foram fechados no Brasil. O endividamento empresarial passa dos 2 trilhões. Mais de 400 bilhões estão já na contabilidade para crédito de provável não recuperação. Ou seja, o Brasil precisa mudar para atender as maiorias populares, os trabalhadores, as trabalhadoras, os pobres, que são a imensa maioria. Mas o Brasil também precisa mudar para restaurar a condição de produzir e de empreender no nosso país. O resto é especulação. E aí você tem um pedacinho do mercado que se atribui de forma arrogante o direito de tutelar a nação. E esses são os especuladores, é a agiotagem oficial. Infelizmente, esses são os meus adversários. E daí o senhor vai ver repercussões no dólar também, a cada declaração como essa? Nós tivemos hoje uma alta expressiva do dólar. Muitos analistas entendem que em função também das notícias da corrida eleitoral. Há todo um cenário internacional, a gente sabe disso. Mas como conquistar a confiança e como não agredir ou não causar susto, pavor nesse setor? Eduardo, como eu já disse, eu tenho uma longa história. Eu fui ministro da Fazenda, eu comandei a economia brasileira. Nunca pratiquei nenhum desatino, eu fui governador do 8º estado brasileiro, fui o governador melhor avaliado do país. Eu, enfim, resgatei a dívida do Ceará com 15 anos de antecedência no seu vencimento, só eu tenho esse recorde na minha história. Como ministro da Fazenda, foi o maior superávit da história do Brasil, mais de 5% do PIB. A Cristina, muito garota, já acompanhou isso daí. Mas quem estuda lembra que também foi um período curto Sim, na foi, Fazenda. mas é o período, 4 meses. mas é o período crítico
do ano eleitoral e no último quadrimestre, onde a gastança simplesmente é a realidade. Mas vamos lá, o dólar fechou 4 hoje, hein? Sim, mas isso daí, se você tomar, se qualquer pessoa tiver paciência, olhar no Google, na internet, no YouTube, vai ver lá eu dizendo que ali por agosto, quando começar o processo eleitoral, o câmbio vai subir. Vai subir por quê? Porque o Brasil tem hoje 1 trilhão mesmo.